Em junho de 2019, com 88 anos, meu irmão faleceu. De repente percebi que eu era o homem mais velho da família. Em outubro fui visitar minha irmã e ela contou a história da viagem da minha mãe do interior do Ceará para o interior de São Paulo, sozinha com 7 filhos. Decidi então refazer essa viagem, contar essa história e fazer esse filme, falando ainda das migrações do Nordeste para o Sul. Estou aqui com a Lúcia, minha irmã. Lúcia, quando você nasceu? Em 1933, 28 de dezembro. Tem uma história que como é que foi? Parece que o pai pegou a mãe e roubou no cavalo, é isso mesmo? Que a família de minha mãe, nossa mãe, não aceitava esse romance, né? E o que aconteceu? Não, porque minha avó, meu pai era moreno, meio descendente de índio. Índio com espanhol. E minha avó chamava meu pai de negro. Então, minha mãe casou fugida, dia de São João. É porque combinou, levando 2 testemunhas, era dia de uma festa na casa da avó, que a avó era bem de vida, fazia festa, novena e tudo. Na hora do leilão, que arremataram uma prenda, quando chamaram essa prenda, ofereça a Josefa, caçaram a Zefinha já estava no mundo. Mas o meu pai já tinha combinado, mas só roubava uma moça, levando testemunha. Era noite de São João, porque minha avó chamava ele de negro. Rapaz, a família dela não queria que ela casasse com o tio João. E ele jogou ela na garupa de um casal e levou para Araripe, casaram lá. Depois de 5 ou 6 dias, só chegaram aqui. A senhora também falou que a minha avó, mãe da minha mãe, era uma branquela, de olho azul, de olho claro, loira. Como é que era? Ela era uma mulher alta, esbelte que chama-se magra, né? De cabelos longos, pretos, e os olhos bem azuis, e ela de cor clara, por nome Joana Martins. Ela era viúva com bastante filhos, 6 filhos dela mesmo, e tinha mais 9 filhos adotivos do finado esposo dela, que ela cuidava como quem fosse filho dela, né? Ela acabou de criar todos 9. Mas eu não sei qual era o motivo que ela não queria o casamento. Frasquinha, a minha irmã, a Lúcia Maria, disse que a nossa família, meu pai, é descendente de índio com espanhol. Como é que é essa história dos índios na família? Que a nossa bisavó, Certo. a avó da minha mãe, era uma índia muito bonita, o cabelo dava na cintura, que foi pegada nas matas pelos homens que andavam caçando, pegaram ela dentro de cachorro. Trouxeram para casa, trataram ela, depois com a continuação do tempo, o meu bisavô se engraçou dela. Aí chegou a casar e ser pai de vários filhos. Agora, quantos eu não sei. E os espanhóis? Será que esse homem que pegou ela era um espanhol? Não. Espanhol era a madrinha da minha avó, de Raimunda Ernestina da Soledade. Alemão. Tinha alemão também na família? Alemão, era espanhol e alemão. Bem lá atrás, dos bisavós, né? Bisavós, meus bisavós não, os bisavós da minha mãe, a madrinha da minha avó. Espanhol e o pai era alemão. E que já morava aqui em Salitre. Já morava aqui em Salitre. Por isso que Joana Martins tinha o olho azul. Toda a família que pertencia aos espanhóis e aos alemães tem o olho azul. Que nem senhora, pele branquinha assim, bonita. A pelinha branquinha assim, mas que estraga com qualquer solzinho. Eu sei. Está desenvolvendo um trabalho sobre as origens aqui da região de Salitre. A gente quando pensa assim, a idade de Salitre, né? A gente pensa, Salitre 30 anos, Salitre 100 anos, né? E quando a minha orientadora, conversando comigo, ela me convida a ir além. Meu orientador também, o Wellington, né, da UFC, ele diz, Tereza, vá além, desconstrua todo esse cenário que você tem. E aí eu volto 50 anos, 100 anos, né? E aí eu encontro, 100 e poucos anos, eu encontro
uma história muito mais rica, né? Que você tem a influência de pesquisadores estrangeiros que passaram na nossa rota e que, por ventura e por sorte nossa, ele era muito detalhista. Então, ele detalha toda a região, inclusive alguns pontos dentro do nosso município. E em contato com pesquisadores de fora, e aí ele me deu, Tereza, eu tenho mais ou menos o que seria isso, procure na universidade na Espanha, que você vai ter alguns traços. E aí, em contato, eu fui até a Espanha, fiz algumas buscas, e aí eu encontrei esse relato. Foi na Universidade de Salamanca mesmo? Luiz, ele não é, eu tenho que pegar ali direitinho, porque a gente passa em Salamanca, mas ele está numa universidade ainda menor um pouquinho. Quantos anos a senhora tem? 66. Que beleza, hein? Vai lá! Em 1932 teve uma das maiores secas do Nordeste. Seca. E Aí Revolução. Você falou aí a Revolução. É. Conta um pouco disso, da seca e da Revolução. E Então, a seca foi muito grande e aí meu pai pensou bem e o governo dava passagem de graças para os nordestinos habitar mais no estado de São Paulo, que tinha pouca gente. Então, o governo abriu mão e deu passagem para muita gente. Nessa época, foram 5 famílias da mesma região, entre primos e amigos, cunhados. Eram 5 famílias. Ele veio primeiro, né? 6 meses depois, minha mãe vendeu tudo, as coisinhas que tinha em casa, farinha e o que tinha para ajudar na passagem. Me parece que fez 1.500 réis, com 7 filhos. Viajamos, um tio nosso levou nós a cavalo, saímos do Salitre. Salitre até... Ficamos São Gonçalo. Até São Gonçalo, que hoje chama de novo... Como é que chama hoje? Você falou? Araripina? Araripina. A gente ficou uma semana na casa desses parentes para esperar um transporte para trazer dali da cidade para Petrolina. Sobe a serra, tem a Serra Grande, tu não lembro, tu nunca foi mais lá, vai uma hora lá, passear. Convida e eu vou junto. Foi um dia de viagem por aí. Naquela época, quando tia Zefa viajou, levou uma sobrinha que chama-se Terpinha, nós chamamos Terpinha. E mais os 7 filhos, né? E mais os 7 filhos que ela tinha. Saiu daqui, migrando daqui para São Paulo com a maior dificuldade do mundo. Então ela foi para Cachoeirinha. Lá na Serra. Para casa dos parentes. Depois da Serra, não é isso? Não, é antes da Serra. Antes Depois da que serra. sobe a Serra. Depois é que ela sobe a Serra. Tá. Então, quando ela saiu levando Terpinha, ela atravessou a Serra Grande do Araripe, entrou no Pernambuco. Então, de Araripina por diante, ela foi até Petrolina. Isso mesmo. Então, de Petrolina por diante, ela começou a fazer baldeação Certo. de veículos em veículos, até chegar ao seu destino final, que eu não sei contar detalhe por detalhe, das paradas e das baldeações. Só sei que baldeou muitas vezes até chegar a Tijuão. Ela, quando foi para casa da família de Teto, de lá parece que eles pegaram a sopa até Petrolina. Era isso que chamava naquela época? Naquela época tinha um transporte que chamavam sopa, os outros chamavam marinete. Aí eles pegaram, depois daqui cruzaram a serra, já dentro do Pernambuco, eles pegaram esse transporte até Petrolina. De Petrolina por diante, eles pegaram vapor, né? Sua mãe era minha tia, irmã do meu pai. E do pai do Neoclides, que é o meu esposo. Mas a senhora conheceu também meu pai bastante, sabe? Conheci bastante. Tivão era muito danado. Namorador, que era um filho de uma égua. Tia Zefa ciumenta, que era uma danada. Pegava no pé, virada numa siri. E Dona Zefinha era brava, então? Mais ou menos, né? E com razão. Era o esposo dela, o pai dos filhos dela, ela tinha que ciumar, né? Porque quem ama, ciúma. Quando ela saiu daqui, ela saiu em uma sopa, mas uma turma de gente com os filhos, em busca do esposo dela que estava em São Paulo. Num carro velho por nome Sopa.
Saíram duas famílias, ela e o finado Antônio Lopes, irmão de Chico Lopes, que ia se mudando para o interior de Mato Grosso, e ela para São Paulo. A senhora me disse antes que esse caminhão parecia com uma lona, parecia um circo. Não, ele parecia um circo assim, porque ele por cima era coberta igual um ônibus, mas não era um ônibus. De lado eram as portas, parecia com as portas de caminhão de um lado e do outro, era fechado de tábua aberta as portas, igual as portas de caminhão, da bulé do caminhão, né, da frente do caminhão, mas não era caminhão, chamavam sopa. Não era um pau de arara, então? Não, era uma sopa. O pau de arara era aquele aberto, né? Aberto, coberto de lona, ele não, ele era coberto de... Ou que fosse de madeira, ou que fosse de outra coisa qualquer, e pintado de amarelo com verde. A senhora lembra dessas coisas ainda? Exatamente. Sua mãe colocou seus filhos dentro dos caçoar. Caçoar, né? Colocava 2 filhos num caçoar e 2 no outro. No animais, tinha, na época, era uma cangaia. Era uma cangaia na época. Explica o que é cangaia. Cangaia é um tipo, um depósito bem assim, e tinha 2 cabeçotes, um na frente e outro atrás. Aqui na da frente colocava uma corda. Aí colocava uma corda na frente, as 2 cordas aqui na frente e 2 atrás. Aí colocava os caçoar. Ali colocava 2 meninos dentro de um e 2 dentro do outro. E foi assim que ela levou os menorzinhos para lá. E foi assim que ela levou os menorzinhos para lá. Tá. No meu conhecimento. Eu sei que botou um caçoar de cada lado e botou os pequenos ali, para carregar. Esse eu lembro. Sim. Aí quando eu fui, chamava a sopa velha de João Maquinô. Nós tínhamos um pé de tamuri ali naquela praça de frente à igreja. Nós saímos dali. Nós gastamos 15 dias daqui para chegar. Quando nós saímos daqui com 15 dias, nós saímos daqui 7 horas da noite, chegamos lá em Ouro Branco, eram umas 2 horas da tarde. Com 15 dias foi lá. Nós saímos dia de quinta e chegamos lá no dia de quinta. Era estrada de chão. Está de chão. Aí chegava em Barra de Tarraxi, tinha a balsa para atravessar. Nós chegamos lá nessa sopa velha que chamava assim, do João Maquinô, que era uma jardineira velha. Chegamos 3 horas da tarde, quando surgiu uma vaga para nós atravessar na balsa, era 8 horas da noite. Tá. Aí dormimos em Euclides da Cunha, que é do outro lado. Sei. E hoje é o Rio São Francisco. Tá. Aí de Euclides da Cunha para chegar em Feira de Santana, era de barro, até Serrinha. Sei. Foi 3 dias de viagem. Ixi, Hoje o cara faz em 3 horas. Hoje faz 3 O ônibus vai horas. se atolando, deslizando, atolando, lá e vai, aí essa jardineira velha. Aí lá pegava um asfalto bem estreitinho, Depois de Feira de Santana. em Serrinha, que é de Em Feira de Serrinha. Santana para cá, Tá. parece que 27 quilômetros. Tá. Aí ia embora. Eu sei que quando nós conseguimos chegar em Ouro Branco, o carro vai dar o prego, o carro não vira, consertando, e o povo sofrendo. Foi 15, só não foi 15 dias fechado, porque nós saímos daqui 7 horas da noite e chegamos lá no Ouro Branco, volta 2 horas da tarde. Agora ia várias pessoas assim, vagamente aquelas pessoas que iam para trabalhar, mas não ia com família, eram solteiros, né, rapaz, moças. Inclusive Maria de Massimina ia com tia Zefa também. Que a Maria de Massimina era... Sobrinha de tia Zefa, e tia Zefa criava ela. Então, na realidade, minha mãe foi com 7 filhos, mais Maria de Massimina. Foi Exatamente. com 8, então. Foram com 8 pessoas acompanhando ela, na companhia dela. E ela foi sozinha, não foi? Só com Deus na companhia e a coragem. Historicamente, os primeiros fluxos migratórios dos cearenses foram para a região norte, foram para a Amazônia, foram para o Pará, para a extração do látex e dos seringais. Uma segunda etapa dos processos migratórios, antes dessas migrações de longa distância para São Paulo e para o Rio de Janeiro, teve um movimento mais próximo, de curta distância em certa medida, que foram a ida dos cearenses para onde? Para o Maranhão, ali nos anos 30, e para o Piauí, estados vizinhos nossos. Por quê? Havia uma menor concentração de terra. Ou seja, havia menos latifúndio do que no Ceará. O Ceará, ali nos anos 30, época das grandes secas, a gente tinha 2 problemas: seca e alta concentração de terra, alto latifúndio. Então, esses migrantes cearenses, no primeiro momento, eles começam a emigrar para estados próximos. No segundo momento, aí pós-40, com o governo Vargas, crescimento econômico no Sudeste, chegando aí nos anos 50 com Juscelino Kubitschek, depois da construção de Brasília nos anos 60. Então começa a surgir oportunidades
em outros estados mais longes, o Eldorado. Esse primeiro fluxo, pós anos 30, é para o Rio, que era a capital do Brasil. Depois dos anos 50, eles começam a migrar. São Paulo começa a crescer, começam a migrar para São Paulo e Brasília. Mudar para São Paulo, migrar para São Paulo, era sinônimo de mobilidade social, mudar de vida, melhorar de vida. Se não fosse o caso de mudar de vida, pelo menos fome você não ia passar. Você ia ter um teto, um lugar para morar, residir e viver com dignidade. Meu trabalho ele surgiu no mestrado, né, na parte de geologia, a geologia histórica, os animais pré-históricos do nosso município, e que são a preguiça gigante, né, algumas plaquetas de tatu gigante. Temos os peixes, que aí já é mais antigo, os peixes do Romualdo, que faz parte da bacia do Araripe. Só que à medida que essa pesquisa avança, foi possível encontrar outros não deixa de você não entrar um pouquinho na antropologia, né? na questão do homem, na interação do homem, na história do homem no município de Salitre. E aí a gente encontra as rotas, né? As rotas de escoamento do comércio, né? O pessoal que fazia esse transporte do comércio no lombo de burro, né? Levando para todas as partes do Brasil e trazendo também. Aqui seria basicamente uma passagem de tropeiros. Depois, eu acho que essa uma das primeiras migrações em massa que a gente encontra. Depois... Que época mais ou menos você citou isso? Mais ou menos meado do século XIX, finalzinho do século XIX. Um tempo ainda mais antigo, você tem aqui as divisões de terra, né? Que Salitre ainda era na sua totalidade uma fazenda. Né? Fazia divisa com a fazenda dos Cortês, que era Campos Sales, a fazenda Várzea das Vacas. Né? E quando há a abertura desse terreno dessas fazendas, é que começam as rotas de escoamento dessas produções. Então a gente começa a receber pessoas que vêm de outros lugares para Salitre. Depois esse pessoal que chega não encontra basicamente essa visão maravilhosa que era o que era descrito. Aí esse pessoal começa a ir para outros lugares, né? Depois da seca de 30, o pessoal começa a migrar para as regiões, né, do sul do Brasil. E aí você tem aqui grandes movimentos em massa para São Paulo, para o Goiás, para o Maranhão. Salitre naquela época, Luiz, era um povoadozinho muito pequeno, era só uma ruinha de casa pequena, que por sinal nós ainda hoje conhecemos por Rua Velha, porque quando o lugar evoluiu, cresceu mais um pouco, a ruinha permaneceu e hoje está transformada na Avenida Fortaleza. Hoje é Avenida Fortaleza, mas ainda tem pessoas que só tratam por Rua Velha. Sim. Foi o começo de Salitre. A feira era debaixo do embuzeiro, o açougue era cortado boi debaixo do açougue, do embuzeiro. Tá. E as missas eram celebradas debaixo desse tamboril, como eu já falei. Tá. O centro da cidade era um tamboril. A feira, debaixo do tamboril... O que é um tamboril? O tamboril é um pé de árvore, né? Um pé de árvore muito grande. Isso era o patrimônio aqui do Salitre. Só que destruíram, que em dois nós achamos que é um crime. Debaixo desse tamboril tinha o bolo de puba, vendido para a tia Jula, que chama Jula Gato, vendido por Patricina, por Tunica, né? Além de ser uma estudiosa do município, a Tereza também é paleontóloga. E foi justamente durante um trabalho de pesquisa que ela encontrou em uma rocha mineral que dá nome à cidade. Como que foi essa descoberta? Nós estávamos fazendo um mapeamento das áreas fossilíferas do município e em visita a Seu João, por conta da ocorrência da preguiça gigante, a gente veio até ele e ele
ele apontou para esse fato que estava ocorrendo no terreno dele. Ao chegar no local, a gente percebeu que era um minério, era o salitre que estava aflorando, porque ele é muito encontrado no subsolo. Mas aqui nas terras de São João a gente encontra essa particularidade que é o afloramento do minério salitre. Aqui é uma cidade pacata, acata todo mundo. É uma cidade que se desenvolve, a gente vive através de agricultura que chama mandioca. Aqui é a capital da mandioca, né? Dentro do Ceará, que é a principal fonte de renda, porque se encontra com quase 250 fábricas de farinha entre a sede e o distrito, as serras. Eu vejo que o espinheiro foi nossa fonte de vida, que já matou nossa sede, que regou nossa guarida. Na proporção do que muda hoje, carente de ajuda, que a superpopulação que ele explora igual garimpo, deixou quem já foi tão limpo em plena poluição. Tu és um grande celeiro de água, peixe de horta, que entra na nossa casa pela torneira e a porta. E se chegava muita notícia de que São Paulo era essa metrópolis que era farta, que tinha muita comida, né, que tinha muito emprego. E aí essa visão do maravilhoso mundo paulista conquistava o nordestino, que aqui vivia basicamente de migalhas, né? Era uma subsistência. A senhora morava no Caldeirão antes? Não, nós morávamos aqui, não sabe? Mas já nós tínhamos ido embora por causa do tempo ser ruim. Ah, que estava ruim na época. Era tempo ruim, aí não tinha ganho. Aí meu pai foi pra lá porque tinha um serviço do bombeiro. Em que lugar que ele foi? Para onde? Rapaz, ele andou muito desses lados aí. Aí fiquemos por lá, depois nós se espalhamos tudinho. 10h12 na capital mundial da mandioca. Obrigado a vocês pelo carinho da audiência. No programa Do Jeito que o Povo Gosta, todas as manhãs de domingo, de 9 ao meio-dia. Tem gente falando ao vivo aqui, deixe-me ver aqui. Quem quer falar aqui? Alô, bom dia! Bom dia, André! As coisas eram difíceis. Não era que nem hoje, não. Hoje é fácil demais as coisas. A vida mudou bastante de lá para cá, né, dona? Mudou. O povo tinha gente pobre demais. Hoje tem, mas é mais pouco. Porque naquela época não tinha muito recurso, né, dona? Tinha não. O povo era só na roça. Eu mesmo, ó, lá em casa, era no rodeão. Eu mesmo era na roça trabalhando. O tempo era muito difícil e o povo ia caçar as cacinhas no mato para comer. Tudo era difícil, mas ia caçar e matava as cacinhas do mato para comer. Era o tatu, era peba, era preá, era tiu, todas as caças do mato eles pegavam. Viado matava também para comer, as caças grandes. Eles faziam tudo isso para comer as coisinhas do mato. Carne naquela época era novidade. Tá certo. Só carne de criação mesmo, Só né? carne de criação e era muito difícil. Lá nós carregávamos água aqui, lá dos barreiros, aqui do salitre para beber água. Carregava em jumento, né? Tinha cacimba aqui de Quitera e tinha cacimba dos cuecas, que nós vinha buscar água de jumento, né? Quando a gente morava nos barreiros, a gente convivia com água daqui de salitre, porque nos barreiros não tinha água. Então, eu dava 3 viagens com a latra. Eu pegava uma lata d'água pela manhã, outra meio-dia e outra 4 horas da tarde. Então minha mãe deve ter feito isso muitas vezes. Eu estou falando isso porque isso aí já foi através da mãe do Senhor. Porque naquela época ela ainda estava junto com a família ainda. Tá. Ela não tinha feito a viagem que ela fez. E era um tempo muito sofrido, um tempo que a gente não sabia o que era nada, um tempo da matutagem. E a gente sofreu muito, a gente vivia da mandioca.
a gente ia para a roça, arrancava 2, 3 pés de mandioca, a gente ralava no ralo, aquela massa, a gente lavava a massa, tirava a goma, assentava a mão de poeira, né? Tirava a goma e a massa a gente trouxia num pano, lavava, trouxia num pano para fazer a tapioca da massa para dar aos filhos para comer. Era muito difícil. Era distrito de Campos Sales, as ruas não eram calçadas, era só buraco. Quando chovia ficava mais buraco ainda. A energia era puxada a motor. 9 horas a luz dava sinal, 10 horas apagava. A gente tinha que preparar as velas, candeeiro, porque ficava tudo no escuro. Água encanada não tinha, era água de cacimba, minação, todo mundo esperando água, botando água na cabeça, de galão, pagando tambor. Era muito difícil. Hoje tá um céu, a bicho que era antes, tem tudo. Naquele tempo a gente era feliz, não sabia, né? Porque todo mundo junto, só alegria, muito bom, só beijinho, abraço. Minha filha pra cá, minha filha pra lá. Todo mundo dava bênção, né? Todo mundo dava bênção, muito respeito. Hoje os filhos da senhora dão bênção pra senhora? O meu dá. Que na verdade o salitre, quando foi fundado, aqui politicamente o povo fala que quem fundou o salitre foi Citon e Libano. Mas na verdade quem fundou o salitre foi José Joaquim de Nascimento, que era meu avô. Que ele tinha uma casa muito grande aqui, muito embora de taipa, que terá pessoas lá na sua região onde você nasceu e criou-se que não sabem o que é taipa. Mas eu vou explicar, é as casas de barro. Feita à mão. Feita à mão. Amassado o barro e botado nas madeiras e feito as paredes. Então você acha que esse teu avô, que é nosso parente, foi um dos fundadores de Salitre? Foi um dos fundadores de Salitre, porque realmente ele era quem recebia os políticos, quando vinha fazer visita ao Salitre, em época de eleição. Inclusive era o pai de João Moreira, que já foi lá em o rancho desses homens grandes, juiz, prefeito, padre, era na casa de meu avô, do finado Zé Ana. Aí por isso mesmo, ele foi quem pediu ao prefeito de Campos Sales, naquela época chamava-se Severo Gomes, parece, se eu não me engano. Se eu não me engano, era Severo Gomes. Era prefeito em Campos Sales e meu avô pediu para que ele arrumasse para os feirantes, os comerciantes de Campos Sales virem dar uma feirinha no Salitre para evitar o sacrifício do povo do Salitre e fazer feira em Campos Sales. Quando o povo do Salitre saía para Campos Sales, dizia assim: segunda eu vou para a feira, na terça eu chego lá, na quarta eu faço as compras, na quinta é para voltar, sexta estou cansado e sábado não vou trabalhar, domingo é dia santo, é só para descansar. Tá entendendo? Aí esse nosso parente trouxe a feira aqui pro centro. Aí meu avô pediu para que o prefeito liberasse para os comerciantes vir dar uma feirinha aqui no Salitre. Então eles botavam os caixões cheios de mercadoria, todo tipo de mercadoria, nos caixão, botavam nos burros, né? Formava a carga em burros e vinham de animal da feira no Salitre. Perfeito. Nos dias de domingo. E depois eu sei que nosso tio também, Delcídio, foi o primeiro prefeito que emancipou a cidade, não é isso? Foi. O primeiro prefeito do Salitre foi nosso primo, Neoclides. Neoclides, foi o primeiro prefeito. Por sinal, foi ele que lutou até conseguir emancipar a cidade de Salitre, que hoje parece uma cidadezinha pequena, mas muito boa. Dizem que com a visão de Padre Cis que aqui seria uma grande cidade, começou a vir mais moradores, e um desses moradores foi o meu avô, o Francisco Eloy. Ele tinha tropas de burro e descia para o Iguatu e trazia também a mercadoria e várias outras pessoas daqui da comunidade. Todo esse terreno aqui do Salitre era dos meus avós. Você perguntou ali, por que a família Gato, Bunga e Felipe? É porque a família misturada é grande. Essa família ela é principal aqui do Salitre, porque se encontra gente aqui na sede dos Gatos, se encontra no bairro Barreiro, né, que daqui a pouco nós deslocamos para lá. Se encontra no Roncador, que é o foco dos gatos, né? Gato e Bunga, que é o roncador. Lá os gatos são tudo miudinhos, é que nem gato mesmo. Por que é gato? Porque gato gosta de azunhar, né? O gato ele não gosta de ficar quieto. Mas a família Gato aqui, se for contar a família Gato, pode trazer um bitrem para encher em cada rua. Porque é grande a família Gato. É grande a família Gato, né? Com a vinda das indústrias de calçados, a partir dos anos 90, as estatísticas, o censo demográfico, a PNAD dos anos 2000, elas já começam a mostrar resultados. De um lado, a indústria vem e os resultados mostram que a população cearense ela passa a emigrar menos. Ela já não sai em grande quantidade,
naquelas volumes elevados. O Ceará continua perdendo migrantes, mas não na quantidade dos anos 50, 60, 70. Quem está começa a permanecer, ficar, porque é a oportunidade de trabalho. Mesmo que seja um salário mínimo, mas ele está empregado na sua terra natal. Passa-se um tempo desses nordestinos, né, em São Paulo, começa o retorno, né? Aí a gente tem a migração dos retalhos, que é pessoas que ganharam e se deram muito bem em São Paulo, ou que se desapontaram de alguma forma com São Paulo, comprava a sulanca lá e trazia para vender no Caruaru, né? Na Paraíba, e aí em Araripina, e aí começam os grupos textos dessas. O que é uma sulanca? Uma sulanca é um tecido elástico, né? É um tecido maleável, totalmente distinto do que nós tínhamos aqui. A gente não tinha malha, a gente tinha chita, tecido de algodão, outros tecidos mais rústicos, e essa malha chega com muita força vindo pro sul do Ceará, para o sul de Araripina, né? Esse é o segundo fluxo, então, né? Isso. Tá. Ok, agora vamos voltar para Salitre. O que você lembra das casas que a gente morou em Salitre? Lembro das 2 casas que chegam a sonhar com elas. Eu sonho com a primeira casa, muito. A igrejinha, eu sonho. E tenho muita lembrança ali, porque eu tinha 14 anos, a gente ia pegar água no rio, voltava, lavava roupa nos rios, nas lagoas. Quando chovia muito, nós parava a água e guardava. Chegando em Petrolina, eram uns amigos antigos, deu hospedagem. Ficamos uma semana hospedados ali. A mulher consentiu minha mãe cozinhar no quintal. Minha mãe cozinhava feijão, naquele coisa de barro, com lenha, para esperar o primeiro navio que ia partir só uma semana depois. Você disse que o Zé, nessa época, já tinha uns 17 anos e ia pescar no rio? Ele trazia peixe. No São Francisco? São Francisco, era na beirada a pensão. Na beirada. Como daqui, do outro lado da rua. Já estava na pracinha, já estava no rio. E um monte de criança, o que ficava fazendo? Nada. Brincando, sei lá eu. E eu tinha uns peão também que vinha para São Paulo, e eu lavava as roupas deles, eles me davam dinheiro. Você estava nessa época, então, já com 13, 14 anos? Por aí, Foi 1947, 48, né? Por 47, em outubro, parece. Outubro de 47. Outubro de 47. Você estava com uns 13 anos por aí, 14 anos. E a Francisca tinha uns 2 anos. Estava mamando, não tinha nem 2 anos. Ela disse que tinha 9 meses, mas ela tinha mais. Ela mamava ainda. Era a alimentação dela, era mamar só. Aí pegamos o vapor, descemos em Juazeiro, pegamos em Petrolina o vapor e viajamos 15 dias. Até Bom Jesus e Pirapora, em Minas Gerais. Até Bom Jesus de Pirapora. Saudade, saudade, saudade do tempo que se passou. Saudade, a viola e o vapor é coisa que ficou pra trás, ficou pra trás. Saudade, saudade, saudade do tempo que se passou. Saudade, a viola e o vapor é coisa que ficou pra trás, ficou pra trás. Fui dar uma volta no Velho Chico, como experiência, terminei entrando no ramo de embarcação. Sou barqueiro do São Francisco, agora em setembro fiz 40 anos que estou no Velho Chico.
Naquele tempo não tinha, posso dizer, estrada. A maioria do transporte aqui era barca. Por quê? Essas beiras de rio que não tinha asfalto, hoje tem asfalto na porta. Mas nessa época tinha transporte passageiro. Tinha o transporte passageiro, tinha os vapores que transportava, que chamava gaiola. Era uma viagem muito demorada. É só o governo para aguentar, porque o preço da passagem que eles cobravam não pagava nem a boia que eles comiam daqui para Pirapora, né? Você acha que a navegação de São Francisco, do jeito que era antes, ainda é possível? É possível se procurarem fazer o que o Rio precisa. É de uma revitalização. Quer dizer, então estão fazendo transposição sem fazer revitalização. É o contrário. Primeiramente, deveria fazer a revitalização para que houvesse a transposição. Você lembra desse vapor, mais ou menos, alguma coisa? Lembro. Chamava Venceslau Braz, vapor. Eu buscava, porque o vapor, a cozinha era no porão. E nós estávamos no primeiro, porque o primeiro era para a segunda classe. E o segundo era a primeira classe, era o contrário, né? Então a primeira classe era o segundo, nós estávamos no primeiro. Como vocês cozinhavam, como comia? Não, eles davam a comida cozinhada. A gente fazia fila para pegar a comida no primeiro andar. Ou era no porão, alguma coisa assim. Então, a gente ia com as vasilhas, até minha mãe era uma lata, assim, e mandava encher, porque sobrava para de noite. Aí no café da manhã, era bolacha e café, não sei se tinha leite, eu não lembro. Aí a gente ia também, descia o porão para pegar na cozinha do porão, tudo isso. Era eu e Zezinho. Aí, quando estava perto de chegar, de desembarcar, ela falava, pega muita bolacha, que é para nós comer quando nós descemos do vapor, no trem, até chegar no outro lugar. E nós enchemos, ela encheu uma latazinha de bolacha. Mas foi uma viagem interessante, apesar da sofrimento. Foi. Nós mesmo praticamente não sofremos. E ela, aquela criaturinha de Deus que eu nunca vi tanta paciência com nós. Eu lembro que nós fizemos amizade com uma senhora, viúva, chorava. E ela botava muito a radiola tocando Asa Branca. Foi quando eu conheci a música Asa Branca. Foi a primeira vez que você ouviu? Eu lembro, foi. Aí eu lembro quando toca Asa Branca por aqui, acho que eu tenho o disco. E eu lembro dessa viagem. Aí acontece outro movimento em massa, que são essas mulheres que ficaram sem os seus esposos, né? Então elas começam, umas vão com referência de onde os esposos estão, e outras vão à procura desse esposo que foi e não mandou alimentação, não mandou nada, mas o amor, o vínculo que ela tinha com ele, com a família, faz essas mulheres migrarem para São Paulo, né? Que foi o caso de Dona Josefa, né, Pereira da Silva, que ela fez essa migração. Então, tem a autora Paulina que ela fala a migração feminina do Nordeste, né? Mulheres que foram em lombos de cavalo, mulheres que foram de pau de arara, mulheres que se perderam, que perderam seus filhos, né? Durante essa longa trajetória, né? Essas mulheres, elas vão apenas com um referencial. E quando chega em São Paulo, é totalmente distinto do que elas tinham visto. Algumas mulheres conseguem, né? Por conta da força da força matriarcal, elas conseguem se elevar dentro de São Paulo. Então você vai ter aí várias nordestinas que se fizeram seu nome dentro de São Paulo, né? E tem várias mulheres que foram com referencial, né? Levando seus filhos, né? Deixando para trás família, irmão, pais, né? E partem em busca desse novo, que é São Paulo, e que encantou o marido dela, e que agora ela vai na busca desse encontro. O Ceará, nos anos 80 e 90, cresce 3 vezes mais do que a economia paulista ou brasileira. Com isso, o Ceará, antes da era do governo Lula, já está crescendo acima da média do Brasil. Então, a gente observa nas estatísticas, nos dados, um processo de migração de retorno. Quando vem o governo Lula, a partir dos anos 2000, ali 2003, 2004, o processo começa a se intensificar.
Então, mais do que nunca, as pessoas voltam para a sua terra natal, porque há oportunidade de emprego, há oportunidade de investir. Mas já naquele tempo que seu pai foi para São Paulo, que era uma seca, aqui não tinha ganho, que nem eu conheço da minha família que foi para São Paulo, hoje é o contrário. Hoje o Ceará está melhor do que São Paulo. Tem esse tipo de fluxo, pessoas que vêm para investir, pessoas que vêm para descansar, ou pessoas que foram, não se adaptaram, não encontraram emprego e retornam para o Ceará e começam a se empregar. O que eu vejo, o que eu sinto aqui em Salitre é a chegada de novos, né? É os netos desse pessoal que foi, os filhos desse pessoal que foi, né? Então aqui em Salitre, se você for assim nesses bairros, não no centro, porque as famílias ainda são muito ligadas às suas casas, mas se você for aqui no entorno de Salitre, você encontra muita casa nova, construída por pessoas que vêm de São Paulo, né? Que está alterando a arquitetura da cidade. Né? Então, aqui você pega primeiro essas casas coloniais, né? A estrutura colonial, e aí, de repente, você pega estruturas que não tem o perfil da nossa estrutura arquitetônica. Por exemplo, primeiro andares, segundo andares, né? Tudo coisa nova, né? E você vê também que eles trazem alguns traços culturais. Por exemplo, no Nordeste é muito belo. Então, os casarões são pintadinhos, as fachadas são pintadas, né? Tem as eiras e as beiras, como falam nossas histórias. E já esse novo arquitetura, o neto e o filho do paulista, ele prioriza o interior da casa. Aí você vai ver uma casa de segundo andar, mas no bloco, naquela vista ainda rústica, né? O bloco, o cimento, que contrasta com essas casas que são do interior do Nordeste. Então, geralmente a gente diz, ali é casa de paulista, ali é casa de pessoas que vieram de São Paulo, né? Porque ele destona da nossa... Eu acredito que é mais fácil esse imigrante de retorno se integrar à comunidade da cidade do que o que vai daqui para lá. Ou isso não é real? Sim, com certeza. Esse imigrante, ele traz 3 traços que eu acho que são bem peculiares. 1, ele tem raízes aqui, então ele é acolhido pelo povo daqui. 2, ele vem para um local onde ele sai de uma metrópolis, né, aquele negócio enorme que é São Paulo, sem nenhum referencial. E ele chega aqui e ele encontra... você é filho da Josefa, que era neta de seu Martins, que era... Então, ele se norteia dentro disso. Ele começa a ter um referencial enquanto ser humano, né? Agora eu me reconheço aqui do município de Salitre. Minhas raízes... Agora, né? Bom, né? Porque você tem esse norteador dentro da... Então, você não é mais um nordestino em São Paulo. Não, você chegando aqui, você é filho de fulano, que é neto. Filho de Josefa, que é neto de seu Martins, de Joana Martins, né? E tem toda uma árvore genealógica que o pessoal daqui faz questão de reconhecer. Então, rapidamente, ele é encaixado dentro dessa comunidade. Vejo uma grande política em torno dos teus valores para irrigarem distritos, legalizar pescadores. É tanta bomba puxando, é tanto cano vazando, a conversa é irrigar. Transforma o sertão em mangue, porém quem suga teu sangue não pensa em te preservar. Quem lembra 2003, ano em que você secou, o enorme desespero que a população passou. Depois de Bom Jesus, vocês pegaram o trem para Belo Horizonte. Conta essa história. Isso vindo embora, né? De mudança. Pegamos o trem para Belo Horizonte, dormimos em Belo Horizonte
à noite na plataforma, eu lembro. Aí comemos as bolachas que tinha pegado no navio, era aí que nós comia. Eu lembro, tudo de coquinha em volta de mãe, oh meu Deus. Aí, quando pegamos o trem, descemos no Brás. Aí Centro de São Paulo, então já. Centro de São Paulo, estação do Brás. Aí ficamos, tinha uma pensão que era para retirantes, nessa época chamava-se retirante. Aí ficamos, eles deram comida para nós. Primeira vez que eu vi descascar batatinha, a mulher descascando aquela batatinha, não sabia o que era aquela batata. Que lá no norte era batata doce. Doce, não tinha batata holandesa também. Fazia pouco tempo que essa batata tinha entrado no Brasil, era japonês que plantava. E dali pegamos o trem para Martinópolis. Como é que era esse monte de criança dentro do trem? Ah, ficava tudo erradinho demais. Que nem uma galinha, os filhos. Era. E ele nadava de mamar a Chica. Chegamos em Martinópolis 5 horas da tarde. O ônibus que ia para Ouro Branco estava no horário dele. Aí quando ela perguntou, um senhor disse, dona, ele está saindo. Eu lembro que a gente correu até o ponto que o ônibus estava saindo, Zezinho com a mala aqui no ombro, correndo, e eu com a Chica no colo, era a mãe com a Chica no colo e eu com o Valdemar. Tinha um que tinha cola ainda também, acho que era Valdemar. E pegamos esse ônibus, chegamos umas 6 horas da tarde, na fazenda Água da Saudade, que era onde meu pai estava. Chegamos, pedimos explicação onde ficava a casa do fazendeiro João Martiniano. Aí a pessoa ensinou, pegamos uma veredinha, chegamos lá, uma casarão, chegamos lá, perguntamos de pai. Aí a moça disse, ele não está aqui agora não, porque ele morava no sítio e cortava cabelo na sede. A sede era a casa, uma igreja, né? Muito bonita. Aí mandaram chamar. Quando o pai entrou na casa, falou, a mulher e meus meninos. Eu não esqueço disso nunca. Aí abraço. Aí ele já tinha a casinha alugada, né? Aí fomos para a casinha alugada. Já estava na colheita do algodão, ele tinha plantado. Aí, quando me abraçou, me deu logo o lenço de seda, eu amarrei no pescoço. Quando comemos a merenda que a mulher deu, eu fui limpar até a boca com o lenço. Ele falou, não, filha, é seda. Dali lanchamos e fomos para a casinha que ele tinha alugado para nós. Dia seguinte já fomos ajudar a cuidar da roça, né? Que tinha o algodão, já estava abrindo para colher. Foi um ano muito bom. E depois ele arrendou mais terras e aí plantamos, aí mudamos daquela região para aquela outra, sendo tudo Água da Saudade, sendo que a outra ficava mais perto da pista da estrada que chegava no Ouro Branco. Outro processo que vem fazendo parte das migrações nordestinas, eu posso falar, é imigração internacional. Quem diria que o Nordeste, terra de arribação, de perdas populacional, vem apresentando um aumento no fluxo da migração internacional a partir aí de 2010, principalmente. Já vinha apresentando, o Ceará é conhecido, é um estado que vem recebendo muitos migrantes europeu, italiano, português, que vêm para as férias. Só que esse fluxo europeu para o Ceará, ele vem como segunda residência, são de pessoas aposentadas na Europa, que tem uma casa, que ficam lá na Europa, quando está frio, inverno, eles vêm para o Nordeste, eles vêm para o Ceará. Mas muitos deles vêm investir, principalmente no setor de turismo, vêm investir. Vêm outros migrantes, coreanos, chineses, japoneses, que estão investindo muito no Nordeste. Não só no setor de turismo, mas no setor de navegação. Eles estão investindo. E também, além desse fluxo, vem pessoas, migrantes, refugiados, em busca de empregos. O Ceará está recebendo muitos venezuelanos. Agora, em maio, junho, Fortaleza recebeu 70 venezuelanos. O Cariri, a gente já tem 30 famílias aqui no Cariri de venezuelanos que vêm em busca de uma oportunidade.
Então, a gente tem um fluxo de capital, de investimento, mas tem pessoas que estão vindo em busca de emprego, de qualidade de vida. Então, a gente está em processos diferentes, totalmente diferentes de 50 anos atrás. Eu nasci nessa Fazenda Água da Saudade no dia que você casou. Como é que é essa história? No dia que eu casei, Seu nesse dia, porque minha mãe passou o dia cozinhando para a festa, o casamento foi 3 horas da tarde no Ouro Branco. Aí viemos embora e o pai deu um jantarzinho para os convidados, os padrinhos mais chegados, e minha mãe já com as dores. Aí o pai adiantou tudo lá e explicou para os convidados que minha mãe não estava passando bem. Era até um caminhão que carregava o povo, que ainda ia para o baile no centro de Ouro Branco. Aí, enquanto nós fomos para o baile, meu pai vendo a coisa, enquanto nós íamos, ele já ia atrás da parteira. Aí ela nasceu de madrugada. Quando no dia seguinte eu fui ver minha mãe, né? Bom, dormi, mas no dia seguinte eu fui ver minha mãe, umas panelas que eles estavam para vir embora para São Paulo. E ela deu armário, a prateleira, e panela, tudo, eu ia buscar. Você já estava nascido. Eu recebo Luiz Carlos que vem aqui pro sertão. Eu sei que está residindo dentro do chão São Paulino. Tá vendo aí? Mas os seus Cinema de guerrilha no meio do familiares, Ceará. homem, mulher e menino, tem dentro desse seu corpo o sangue de nordestino. Zé Guedes, eu estou gravando. Eu queria então que você começasse falando um pouco seu nome completo, seu apelido. Não tem apelido não. Não tem apelido não. José Guedes Filho. José Guedes Filho. Eu estava falando que é da família da minha mãe. É do pai. Ah, do pai. Ah, seu pai era irmão de minha mãe. Ah, certo. A senhora é minha prima porque é filha da minha tia, né? Como é que o senhor chama? José Raimundo da Silva. E vocês são casados apesar de ser primo. Porque aqui se casava muito primo. Você estava falando, Luiz? Como é que é essa história? Ninguém conhecia ninguém, aí casava com a família mesmo. Não tinha outra pessoa para ninguém casar, a gente casava com a família mesmo, né? A gente não deixava ninguém carregar a família mesmo tomava de conta da família, né? É tudo uma família só. Martim, Cueca, Costa, é tudo uma família só. Tá. Aliás, Cueca é um apelido, né? Tá. Que na realidade é Pereira. Que é da minha avó Joana, que casou exatamente. 2 vezes. Com João Pereira. Sua avó Joana casou. E a Joana? Com João, A Joana era a Joana avó... Martim, a mãe de papai. É uma cuecada e uma gataiada que não acaba aqui. Rapaz, é gato e cueca aqui. Pereira e gato e cueca. Pereira e Martim. É o gato pegando a cueca. Ô, eu tô aqui com 3 primos de uma vez só, junto aqui. Foi uma coisa louca, porque eu tava em frente à pousada e eles foram chegando. Sabe que eu tô aqui na cidade pequena? Aí foram chegando. Como é que é teu nome? Luiz Cueca. Luiz Cueca. Enés Pereira. Enés Pereira. João Martins. João Martins. Tudo misturado com cueca. Tudo é Pereira. É tudo Pereira, mas aí vem a tradição de família, né?